pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Bebete e hoje eu vou contar pra vocês como que foi o meu final de semana, onde eu resolvi enfrentar um dos meus maiores medos, fazer piercings nos mamilos. É isso aí. Eu resolvi furar minhas tetas e eu vou contar pra vocês algumas coisas que vale a pena ter em mente antes de você furar o seu mamilo. Antes de mais nada, você tem que ter em mente que cada pessoa é diferente e os processos de cicatrização variam bastante de pessoa para pessoa. Então, o que aconteceu comigo não necessariamente vai acontecer com você, ou o que aconteceu com você não necessariamente vai acontecer comigo. Eu sempre tive vontade de fazer piercing no mamilo, porque eu acho muito bonito, só que ao mesmo tempo dá muito medo, né? Porque é uma região tão sensível. E pelo fato de ser uma região bem sensível, é necessário que a gente tenha alguns cuidados e algumas atenções antes de resolver fazer um piercing. Primeiro de tudo, você tem que ter em mente como que é a sua sensibilidade. Você é muito sensível nas mamilocas? Ou você tem 2 pedrinhas de gelo e você não sente nada? Então você precisa ter em mente como que é a sensibilidade dos seus mamilos hoje, porque dizem que muda a sensibilidade. Eu percebi até agora, eu tenho 1 semana de perfuração e eu já percebi que muda um pouco a sensibilidade. Para temperatura, por exemplo. É importante você saber como que funciona o seu mamilinho antes de você fazer um piercing, né? Se você nunca parou para pensar sobre, para aí para pensar sobre, dá uma encostadinha nos seus mamilos e aí se conhece um pouquinho antes de querer fazer um piercing. Outra coisa muito importante que vale a pena ter em mente é tenha atenção a qual o formato do seu mamilo. Seja você um homem ou uma mulher, dá uma olhadinha nos seus mamilos e presta atenção no formato. Eu vou colocar aqui na tela algumas imagens e alguns tipos de mamilos que existem. Existem mamilos que são um pouquinho mais pra frente, tem mamilos que são pra dentro, tem mamilos que são retos. Então, varia muito de acordo com o seu tipo de mamilo, o tipo de perfuração que você vai ter. Quanto menorzinho for o seu mamilo, eu imagino que mais difícil seja para o piercer conseguir fazer uma perfuração na qual você não vai se sentir incômodo depois. Gente, essa peruca é apertada, tá ligado? Ela tá esmagando meu cérebro. Outro ponto importante é que, antes de você resolver se você quer fazer um piercing no mamilo ou não, vale a pena você conversar com alguns profissionais para tirar algumas dúvidas. Porque você precisa sentir muita firmeza no profissional que você vai escolher e você tem que garantir que ele vai lembrar dos detalhes sobre o seu tipo específico de mamilo. De todo modo, eu pensei muito nisso porque durante a minha adolescência eu tinha um mamilo invertido. Depois que eu virei adulta é que ele mudou. Então, se eu quisesse fazer um piercing quando eu era mais nova, muito possivelmente eu teria tido algumas dificuldades na adaptação com ele. Fez muita diferença pra mim trocar ideia com o profissional antes, porque tirou muitas das minhas dúvidas e dos meus medos. Uma coisa muito importante sobre piercing nos mamilos é que ele leva bastante tempo para cicatrizar. Assim como o piercing microdermal, eu tenho outro vídeo no meu canal sobre esse tipo de piercing, então vai lá dar uma olhada. Pode levar até 1 ano para ele cicatrizar. O processo de cicatrização é longo porque é uma área muito sensível que tem muitas terminações nervosas. Então o corpo leva tempo até identificar o que é o piercing, né? E perceber que ele não é algo ruim para o seu corpo. Por isso é muito importante, já que se trata de uma área bem sensível, que os cuidados depois sejam ainda mais minuciosos. Quando eu fiz o meu microdermal, eu tive muito cagaço de não cuidar direito e ele inflamar. Como uma vez eu tive o piercing medusa, que era aqui, e eu deixei ele inflamar e eu acabei tirando porque estava enorme e fez um monstro na minha cara. Então eu acabei tirando. Por isso vale a pena você ter uma atenção redobrada quando se trata de piercing nos mamilos. Agora, a resposta muito importante. Mas dói? Claro que dói. Mas como que é essa dor? Se você tem um piercing na língua, como eu, você sabe que é uma dor relativamente intensa, mas curta. Porque a nossa língua é grossa, né? Então, se você tem um piercing na língua, saiba, o seu mamilo, ele é menos grosso do que a sua língua. Então, vai ser uma dor relativamente menorzinha.
Só que se você vai fazer nos dois, aí sim você já sabe, né? Porque você passa pela dor e aí o seu corpo relaxa. Só que você sabe que ainda tem o outro mamilo. Então, assim, você se prepara. Não sangra. Tudo bem que eu não olhei enquanto a profissional estava fazendo, porque ia me dar mais agonia, então eu fiquei olhando pro teto. Mas a minha dica mais importante é a seguinte: faça deitado. Fure o seu piercing no mamilo deitado ou deitada. Por quê? Fazer isso sentado tem muito mais chance de você se mexer, de você ter um espasmo, ou do próprio piercer ficar sem jeito. E se você estiver deitado, vai ser muito melhor. A marcação do piercing tem que acontecer em pé. Então, se você tá indo fazer o seu piercing, ou você tá vendo alguém aplicar um piercing, e a pessoa tá sentada ou deitada, saiba que tem muita chance desse piercing ficar torto. O que é um piercing no mamilo torto, né? É quando ele não tá 100% 180 graus. Recapitulando aqui para ver se você está prestando atenção no formato do seu próprio mamilo e na sensibilidade. Conversa bastante com o profissional antes de fazer. Se fazer a perfuração deitado ou recostado, mas para fazer a marcação, faça em pé. Por mais que você tenha um piercer que olhe para você e fale, não, desse jeito aqui tá tranquilo, tá tranquilo. Vale muito a pena você pensar sobre, porque eu ouvi relatos de outras pessoas que fizeram piercing sentadas no mamilo e que tiveram uma dor absurda e um desconforto muito grande. Então, se você está pensando em fazer o seu piercing em um estúdio que não tem uma maca para você ficar deitada ou recostada, escolhe outro estúdio, tá ligado? Outra dica muito importante é não economize, porque o barato pode sair caro, principalmente se tratando de mulheres, né? Porque a gente tem muito mais terminações nervosas e é uma zona erógena para algumas pessoas. Então, você vai ficar bem chateada se você ficar com o seu mamilinho inutilizado. O tempo de cicatrização, né, como eu mencionei, leva aí bastante tempo, né? Até 6 meses, às vezes 1 ano. Mas o ideal é que a partir de 1 semana você já não veja muita secreção. Um fator muito importante é a dor. Normalmente você não sente dor no piercing depois. A não ser que você tenha, né, o mamilo invertido, que se contrai muito quando é estimulado, porque aí o piercing vai apresentar resistência, né, à contração do músculo da sua tetinha. E a minha dica principal é, se você acha seus peitos feios, faça piercings nos mamilos, porque você vai começar a achar eles muito mais bonitos. Isso é uma coisa que eu digo por experiência própria. Como eu sou meio Maria Bisturi, eu pensava no futuro em fazer, sei lá, tipo suspensão ou colocar um silicone, alguma parada assim. Só que depois que eu furei meus mamilos, eu comecei a repensar, porque eles estão muito, muito, muito bonitos. E se eu quiser fazer uma cirurgia, eu vou ter que tirar e vou ter que furar de novo. E eu não quero passar por isso novamente. Então, eu tô pensando 2 vezes em entrar na faca em relação aos meus peitinhos. Então eu acho que vale a pena, no final das contas, colocando na balança, pra mim valeu bastante a pena fazer. Eu tô amando o resultado. Não dói depois, né? Você só fica mais sensível ao frio, porque é muito curioso, né? Porque agora eu sei que tá frio pelo peitinho, antes dos braços ou pernas, sabe? Gente, acabou que eu nem me maquiei, fiquei falando aqui que nem uma tagarela. Então a minha dica pra você é, se você quiser fazer piercing nos mamilos, faça, não se segura. Se você quer botar silicone, bota silicone primeiro e aí depois você faz o piercing, porque senão você vai ter que passar por essa dor 2 vezes, mana. Não queira isso pra você. Ah, eu gostaria de ter filmado na hora. Eu tava tão distraída, pensando, ai meu Deus, eu vou furar minhas tetas, que eu acabei nem filmando. Mas fica aí o meu relato pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Vocaloid Brasileira, Bebete Vaz. Dá um like. Tchau, tchau.